Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, parte 4 da aula 2, que é uma grande revisão da aula que a gente teve no dia 18, na quarta-feira, dia 18 de março. Para essa aula, a gente vai estar precisando utilizar essa base de dados, MTCars. Para isso, a gente usa, para importar essa base de dados dos arquivos do próprio R, a gente usa esse código data mtcars, e isso aqui vai funcionar independente do nosso diretório de trabalho, tá certo? Porque isso aqui, esse mtcars, é um conjunto de dados que está dentro dos arquivos básicos instalados quando você instala o R no teu computador, tá certo? Então eu preciso rodar esse data mtcars e automaticamente eu vou ter um data frame com esse nome, USA RESTs, tá certo? Se vocês digitarem esse nome e derem Ctrl Enter, vocês vão ter uma tabela relacionando o nome de algumas cidades dos Estados Unidos, número de assassinatos, assaltos, população urbana e algumas outras coisas, tá certo? Isso aqui é só para demonstrar o que a gente vai estar fazendo hoje. A ideia hoje é ordenar uma tabela, a ideia desse vídeo é ordenar uma tabela em função dos valores de uma coluna, tá certo? A primeira opção que eu vou estar mostrando aqui é usando essa função sort. Então, sort USA RESTs, cifrão, eu vou querer por urban pop, tá certo? População urbana. Se eu apertar Ctrl Enter, ele vai me dar uma lista, né? um vetor com os valores de população urbana, que é essa terceira coluna, mas não vai estar organizado como um data frame e ele, na verdade, não está mostrando as outras colunas, tá? Mas não deixa de ser uma opção. E o padrão é que ele mostre isso de forma crescente, do menor para o maior. Outra forma é utilizando a função order, tá certo? USA RESTs, cifrão, urban pop. Nesse caso, eu quero ela decrescente, eu coloco decreasing, igual a verdadeiro, true. Eu posso escrever true, tudo em maiúsculo, ou só deixar o T. Tem o mesmo efeito, tá bom? Se eu fizer isso, ele está me dando aqui, então, o índice, o número da linha, onde o valor, por exemplo, o maior valor, que é o 91, está, e o valor de 45, que está relacionado ao menor valor, o valor 32. Então, o valor 32, que é o menor, ele está na linha 45. E o maior valor, que é 91, ele está na linha 5. Isso me serve, então, eu posso usar os colchetes e, de novo, usar dentro do colchete order, o nome da tabela, cifrão, o nome da coluna, e a condição de decreasing igual a true, tá certo? Rodando esse código que está na linha 9, eu vou obter então uma tabela, a mesma tabela de USA RESTs, só que ela vai estar organizada em função da terceira coluna, urban pop, tá certo? Quanto maior a população urbana, primeiro ela vem mais para cima a linha correspondente àquela cidade. Califórnia, por exemplo, é a maior cidade dessa lista, tá bom? E então ela traz todos esses dados juntos com o nome Califórnia e esse dado de 91 na população urbana, tá certo? Assim como Vermont é o menor valor de população urbana e ele está acompanhado dos valores de
número de assassinatos e número de assaltos e a outra coluna, tá certo? Agora, eu poderia utilizar isso em qualquer outra coluna, tá certo? Se eu quiser aqui, por exemplo, eu posso estar ordenando order USA rests cifrão assault, por exemplo, tá certo? E aqui eu quero ver do menor para o maior, então eu não coloco a função, a opção o argumento de decreasing true, eu deixo ele em branco, eu não coloco mais nada, só coloco o nome da tabela, cifrão, nome da coluna. Se eu fizer isso, ela vai me retornar a tabela, só que agora está ordenado número de assaltos do menor para o maior. Tudo bem? Esses são alguns códigos, algumas ferramentas que a gente tem para ordenar tabelas e muitas vezes pode ser útil. E esse é o conteúdo desse vídeo.